pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou aqui no canal novamente e hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre algumas empresas aí que os analistas da XP, que nós aqui da Zal estamos de olho, mais especificamente vamos falar do setor bancário e vamos focar basicamente aí nos três bancões: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Antes de começar esse vídeo, aquele disclaimer, né? Então, o que estamos passando aqui não é recomendação de investimento, basicamente é uma visão minha como investidor e ela é totalmente embasada na área de análise da XP e da Eleven Research, ok? Pois bem, sem mais delongas, vamos falar um pouco aí do setor bancário e do porquê nós gostamos aí do setor bancário. Basicamente, acho que os pontos fortes que nós temos aí no setor bancário, o primeiro deles é que o negócio está absurdamente pressionado, né? Então a gente vê os bancos negociando a patamares muito abaixo do que negociavam no início do ano, enquanto aí uma boa parte do índice Bovespa já se recuperou. A gente sabe que a maior parte das empresas não chegou no seu high, só que os bancos definitivamente ficaram para trás nessa brincadeira e tiveram aí ao longo do primeiro semestre um desempenho abaixo do índice Bovespa. Por que isso está acontecendo, tá, gente? Bom, vários são os medos aí que a gente vê com relação ao setor bancário. Acho que o primeiro deles aí é o medo regulatório, né? Então, a gente mora no Brasil, mas acho que isso é um efeito mundial. É legal falar mal de banco. Banco é um setor que não é bem quisto pela sociedade de forma geral, e principalmente aqui no Brasil, que é um setor totalmente oligopolizado, é um setor onde se ganha muito dinheiro, onde os banqueiros ganhavam muito dinheiro e honestamente ainda ganham. O que acontece? Se tu tem um setor que está indo bem na economia e é um setor tão impopular, em um momento de crise, a gente vê que é muito cômodo, chega a ser bonito, né, dependendo aí da ala ideológica, para aí os legisladores, né, para os políticos de forma geral, eles falarem sobre tributação. Então aí eu já ouvi de tudo, né? Já vi gente, nossa, os bancos estão lucrando demais, tem que tributar, como se fosse ruim demais, é como se fosse um demérito. Então, basicamente, a gente tem um risco aí nessa parte de legislação muito complicado. A gente teve aí algumas tentativas de limitar aí cheque especial, aí temos outras tentativas querendo aumentar, né, alguns impostos referentes ao setor bancário, mais especificamente aí a CSLL. Então, isso daí é uma eterna nuvem negra. A gente viu que isso daí já deu uma arrefecida, mas isso aqui no Brasil é muito complicado, principalmente porque, devido a essa questão do Covid-19, a gente vê que o governo federal está precisando melhorar a sua arrecadação. Então, a gente sabe que o governo tem essa sanha, né, essa sede infinita por impostos, e os setores que mais lucram, eles acabam sendo muitas vezes os mais atingidos, principalmente quando são impopulares. Então, devido a essa questão legal, esse eu acho que é um dos principais pontos que está travando o valor do banco, dos bancos em geral. De forma geral, a gente acha que isso vai dar uma arrefecida, mas sem dúvida é uma coisa que tem que estar sempre. Segundo ponto, né, gente, é a própria presença das fintechs, né? Então, outro ponto aí, para aqueles investidores que têm um viés de um prazo mais longo, é esse medo de que no futuro as fintechs venham a roubar o share do banco, né? Isso daí realmente é um medo fundamentado, contanto que a gente foca ali no médio e longo prazo, e a gente já vai entrar nesse detalhe do porquê. E por fim, né, gente, acho que o ponto principal é com relação aos FIIs, que daí entra essa questão das fintechs. FIIs, né, que são aquelas receitas oriundas de serviço, que basicamente no médio e longo prazo são as receitas que mais estão ameaçadas pelas fintechs. Então a gente tem ali taxas de serviço, manutenção de conta, esse que é o grande ponto, que também é uma fonte de receita bastante relevante hoje no mercado bancário e que está ameaçada no médio e longo prazo. Mas eu acho aí que principalmente para os ativos de curto prazo, para o preço de curto prazo, o que mais está impactando o mercado é esse medo aí regulatório que pode, sem dúvida, afetar muito, destruir muito o valor dos bancos no curto prazo, e a gente acredita que é isso que está mantendo os ativos bancários mais pressionados. Pontos fortes dos bancos, tá, gente? Se por um lado, no longo prazo, as fintechs elas são uma ameaça para roubar o share do banco,
Por outro, a gente sabe que as fintechs elas não têm funding, né? Ou seja, não existe tanto dinheiro disponível nas fintechs quanto há nos bancos. Então, se por um lado as fintechs elas conseguem sim impactar o banco na parte de FIIs, né, nas taxas de serviço, por outro, não existe dinheiro hoje, pelo menos, né, dentro das fintechs para abastecer o mercado de crédito. Então, provavelmente o mercado de crédito ele vai seguir pelo menos por aí algum período sendo basicamente calcado dentro dos bancos, né? Vale ressaltar que hoje o mundo está excessivamente líquido, né? Tem dinheiro demais circulando na economia e esse dinheiro cedo ou tarde pode ir para dentro das maiores fintechs que podem começar a ter um funding relevante para fazer empréstimo, mas a realidade atual, é provável que o crédito continue concentrado aí da parte dos bancos. Segundo ponto muito interessante, gente, é o oligopólio do banco brasileiro, do oligopólio bancário brasileiro. Então, se por um lado é ruim em termos de oligopólio, a gente acaba tendo serviços mais caros e muitas vezes de uma qualidade inferior. Por outro, o nosso sistema bancário é extremamente sólido. Temos bancos que são extremamente líquidos, os empréstimos rodam com níveis de garantia bastante satisfatórios, e isso acaba sendo uma coisa muito interessante para quem quer investir no setor bancário. Os bancos que existem, eles são grandes, eles dominam o mercado e eles são extremamente saudáveis. E por falar em dominar o mercado, se por um lado nós temos a ameaça das fintechs no futuro, a gente vê que os bancos também eles estão se mexendo. Os bancos eles estão fazendo aquisições aí nessa parte de fintech. Eles estão se digitalizando de uma forma ou de outra. A gente vê, por exemplo, o caso do Itaú, que hoje aí é sócio da XP, tem uma participação bastante relevante, né? Quase 50% hoje da XP em termos de ações é do Banco Itaú. A gente tem o Bradesco com a Next. Então, de forma geral, a gente vê que, por mais que as fintechs elas possam ameaçar os grandes bancos, por outros bancos também estão se movimentando em direção à questão das fintechs. Outro ponto aí que é bastante interessante, que veio bastante à tona, que era muito criticado, era o tamanho da estrutura desses grandes bancos, estruturas físicas, folha de pagamento, e a gente vê que, principalmente no pós-Covid-19, muitos bancos estão se readequando, a questão do home office, a questão da melhor utilização da sua folha de trabalho. Então, de certa forma, esse cenário, por pior que tenha sido da Covid, ele acelerou muito a questão bancária e a gente vê os bancos se otimizando em termos de custos, reduzindo folha de pagamento, trazendo o funcionário que era do middle office, do back office para o front office e se tornando estruturas mais eficientes em termos de custos. Então, esse é um outro ponto forte que pode ser bastante interessante no setor bancário. Bom, vamos falar então um pouco desses principais players, né, desses bancos e do porquê a gente está se posicionando neles, tá? Acho que o primeiro banco que a gente pode falar é o Banco do Brasil, né? Então, o Banco do Brasil tem essa questão aí de ser um banco público que acaba deixando ele um pouco atrasado à frente a seus pares. Porém, temos alguns pontos aí que são bem mais positivos. Primeiro ponto, né, gente, é a empresa negociando muito próxima do valor patrimonial. Ora está passando um pouquinho, ora está abaixo do valor patrimonial. Então, gente, isso daí não vou dizer que é um almoço grátis. A gente sabe que muitas vezes a empresa negocia próximo ou abaixo do valor patrimonial e no médio e longo prazo o valor patrimonial acaba caindo, mas a gente não acredita que seja esse o caso. Então temos aí o banco negociando a preços muito próximos do seu valor patrimonial. Em grande parte acreditamos que, primeiro, porque é o banco que tem o beta mais alto, né? Ou seja, se a economia vai bem, ele tende a vir bem, mas se a economia vai mal, ele tende a tradear abaixo, principalmente também pelo que a gente falou de ser um banco público, né? Nós sempre temos o risco de eventualmente ter aí algum tipo de interferência política dentro do banco. Mas nos patamares atuais, abaixo do valor de patrimônio, ele acaba sendo uma oportunidade bastante interessante. Outro ponto interessante aqui é que o banco hoje está tradando aí a mais ou menos umas 5 vezes o lucro de 2019. Então, a gente vê que nos múltiplos que ele está negociando, é quase como se o mercado tradeasse, negociasse que essa Covid vai durar para sempre. E se a gente for pegar o lucro normalizado do banco, ou seja, que a gente acredita que ele pode atingir ao longo ali de 2021, 2022, esse banco aí ele está negociando a 5 vezes o lucro. Cara, isso é muito barato, principalmente levando em conta que a taxa básica de juros caiu muito. Então, os ativos de risco, teoricamente, deveriam ter pego muito valor só pela redução
da taxa básica de juros, que aparentemente vai durar aí por um período mais prolongado. Então o múltiplo do banco está extremamente barato. Outro ponto muito legal que tem desse banco é o perfil da carteira, né? A gente sempre vê dizer, poxa, banco público tem uma carteira mais complicada, pode ser de crédito por questões políticas, mas hoje o Banco do Brasil, se a gente for olhar, em torno de 40% da carteira dele em crédito do agronegócio e crédito consignado. Crédito do agronegócio, gente, bom, independente de Covid ou não, é um setor que tende a outperformar aí no mercado brasileiro. Hoje, o agro brasileiro é uma fonte de alimento para o mundo inteiro, então ela dá outperform, é de certa forma o carro-chefe da economia, e principalmente quando a gente fala de exportação, né? Com um dólar apreciado, a gente é um cenário muito bom para quem faz exportações, a gente se torna muito competitivo. Então o agro é um setor bastante resiliente, mesmo em momentos de crise, demanda inelástica, comida, né, pessoal? E o segundo, né, é o crédito consignado, que é aquele crédito que a gente toma um empréstimo e ele é descontado direto da nossa folha de pagamento. Então, como esse crédito consignado ele é federal, é praticamente, entre aspas, um título público. Né? O risco é o risco de inadimplência da União. Então, se a gente for pegar em análise de carteira, hoje, em torno de 40% da carteira, essa carteira é de baixíssimo risco, e isso acaba sendo um fator muito positivo para o banco. Né? É uma carteira bem defendida, principalmente num cenário em que essa questão da Covid ela venha a se arrastar se a gente for comparar com os outros bancos. Preço-alvo do ativo pelos analistas da XP em torno de R$ 43. Então temos aí um belíssimo upside se compararmos com o preço de hoje. Ok? Então o Banco do Brasil é aí um dos ativos, principalmente para o investidor que é focado em valor, que pode ser bastante interessante na carteira dentro de bancários. Segundo ativo que a gente vai falar, né, gente? Itaú. Itaú é aquele trade de qualidade, né? Então, sem dúvida, aí do setor bancário é o ativo que tem melhor qualidade. É a melhor governança, é o melhor aplicador de capital. A gente vê hoje, a gente acha que nem vê refletido no preço a aquisição da XP. Então, o ativo, o Itaú virou sócio da XP lá em 2017. Se não me engano, aí já multiplicou por 11 esse investimento. Foi um investimento bastante relevante. A gente vê também outros posicionamentos, Itaú entrando, Porto Seguro é outro exemplo. Então a gente vê que como gestão, né, como qualidade de gestão de ativo, a gente não vê player melhor no mercado do que o Itaú. Vale ressaltar que isso acaba muitas vezes, não vou dizer sendo um ponto negativo, mas isso faz com que o banco acabe tradando um pouco acima dos seus pares. Né? Então, do mercado privado, ele geralmente é o ativo mais caro. O ponto mais complicado aí do Banco Itaú hoje, acredito que seja, primeiro ponto, se a gente for comparar com o Bradesco e com o Banco do Brasil em termos de upside, talvez seja o que tem um upside menor, né? Um banco que já trada um pouco mais caro. Por outro lado, vale ressaltar que não sabemos até onde já está precificado aquela questão, por exemplo, da aquisição da XP. Então, não acredito que isso ainda esteja refletido no preço. Isso pode fazer com que o ativo pegue muita atração aí no médio e longo prazo. E outro ponto aí que é bastante complicado, outros dois, né? Primeiro é a digitalização. Ninguém sabe exatamente como esse processo de digitalização vai funcionar dentro do Itaú. Isso é um problema também no Bradesco. E outro ponto importante é a composição das receitas. Hoje o Itaú ele tem uma boa parte das receitas dele provindas de FIIs, né? São taxas de serviço diversas, e essas aí são as taxas que mais vão ser agredidas no futuro com a entrada das fintechs. Sempre aí, voltando para falar, né? É um banco capitalizado, já fez aquisição ali na XP, pode adquirir outros players no mercado, pode se posicionar cada vez melhor, mas hoje isso daí acaba sendo uma dúvida. Então, é um ativo que trada um pouco mais caro e tem aí um certo grau aí de insegurança nessa relação das taxas de serviço. Porém, por outro lado, é um excelente pagador de dividendos e com uma taxa Selic tão baixa, com os lucros normalizados aí a partir de 2021, 2022, pode ser aí uma excelente oportunidade se o investidor tiver perfil para esse tipo de alocação na carteira. O preço-alvo de curto prazo do ativo pelos analistas da Eleven e da XP é de R$ 29. Então, o upside de curto prazo ele já está um pouco mais magro,
mas tem todos esses pontos positivos a favor dele. E por fim, temos aí o Banco Bradesco. O Banco Bradesco hoje acho que é o banco que é um dos mais diversificados em termos aí de receita. É conhecido por ter uma excelente receita na parte de seguros. Para vocês terem uma ideia, em torno de 31% da receita vem da parte de seguros para o banco. E isso acaba sendo uma coisa muito interessante, principalmente porque esse setor ele tem uma penetração muito baixa ainda no Brasil. Então, é um setor que tem tudo para se desenvolver. Então, tu tem aí um banco de qualidade, com uma gestão eficiente, não é a gestão pública do Banco do Brasil, então trada com um prêmio menor, porém, por um outro lado aí, não tem toda, não é tão caro quanto o par dele, que é o Banco Itaú. Então é um case aí que se torna bastante interessante. Em termos de múltiplos, tá, gente? Ele trade aí em torno de 8 vezes o PL e em torno de 1,3 vezes, né, o patrimônio dividido pelo patrimônio líquido. Então é um banco aí que também está bastante achatado, com os múltiplos bastante atrativos, se a gente for comparar com o que ele tradeava no passado. Outro ponto muito legal, gente, é que numa eventual retomada, o Banco Bradesco é o banco que tem o maior número de agências espalhadas no Brasil. Ele é um banco que já nasceu com essa proposta de ser capilar, né, de ter muita presença e de ser, entre aspas, um banco para todos. Então, num cenário de retomada econômica, é um banco aí que tem a maior capacidade de alavancagem operacional. Então, possivelmente aí, como ele não trada tão barato quanto o Banco do Brasil, talvez ele não tenha uma impulsão tão grande para aquele investidor que quer o upside, mas por outro lado, ele talvez tenha um desempenho de crescimento de curto e médio prazo maior do que o Banco Itaú. Então, acho que esse é o ponto principal do banco, né? A gente tem aqui um ativo de valor, com uma gestão interessante, assim como os outros, um excelente. Porém, e num cenário de retomada da economia, talvez aí tu tenha uma gestão de melhor qualidade que Banco do Brasil, com uma possibilidade de ganho maior do que o Itaú. Então, acho aí que ele trade ali no meio do caminho dos dois e até por isso, muitas vezes, ele é o preferido de alguns investidores. Vale ressaltar, gente, que essa alavancagem operacional que ele está tentando reduzir, assim como todos os bancos, questão de home office, redução de folha de pagamentos, isso é um movimento geral dos bancos que foi acelerado, já está sendo acelerado, mas, por outro lado, o que acontece, né, gente? Num cenário de economia mais turbulenta, num cenário de maior instabilidade, é um dos bancos que tem aí um maior custo nessa questão operacional e isso pode acabar puxando o resultado dele para baixo, caso a economia siga aí por um período mais prolongado nesse cenário mais difícil. Outro ponto bem importante é com relação à inadimplência. Por ser um banco aí bastante capilar, acaba atingindo bastante gente aí de menor renda e isso pode fazer com que a inadimplência dele fique um pouco pior do que os outros bancos. Então, caso a economia não acelere, caso a gente continue por um período mais longo nesse cenário mais complicado, o Banco Bradesco pode sofrer mais que o Itaú, que é um banco aí que inclusive acabou sendo mais previdente, né, acabou guardando mais, acabou se preservando mais nesse cenário para caso esse cenário prossiga por um período prolongado e não tem uma carteira tão defensiva quanto a carteira do Banco do Brasil. Então, acho que pode ficar um pouco mais complicado para ele caso a gente tenha um cenário pandêmico, caso deixe de ser agudo e se torne profundo, né? Isso se prolongue, a inadimplência pode acabar afetando um pouco mais o Banco Bradesco, mas em termos de gestão ele acaba superando o Banco do Brasil, como nós falamos anteriormente. Preço-alvo do ativo, gente, preço-alvo dele está na faixa de R$ 27,00 por ação. Então, hoje os analistas da XP estão dando esse call, é uma recomendação de compra por parte deles e é um upside, sem dúvida, bastante interessante. Ponto em comum de todos esses ativos, tá, pessoal? É o risco-retorno, né? Então, como o ativo está os ativos estão bastante pressionados, setor de bancos, de forma geral, pouco espaço para queda, muito espaço para alta. Vale ressaltar, pessoal, isso é um mercado de renda variável, às vezes as pessoas compram e vendem por motivos totalmente racionais, mas se a gente for falar em questão de valor,
em questão de deterioração dos números e o impacto que isso pode dar a nível fundamentalista nas empresas. Esse é o principal call. No médio prazo, uma boa expectativa de retorno, e no curto prazo, se realmente a situação se deteriorar por via de fundamentos, esses ativos têm menos espaço para cair e são ativos de qualidade que se encontram a preços bastante depreciados. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ter acesso aos nossos relatórios que vêm da área de análise da XP, podem entrar no nosso site, vocês clicam ali no botãozinho relatórios grátis, vocês escolhem o tipo de mercado, né, o tipo de assunto que é do interesse de vocês, basta colocar o nome, e-mail, melhor telefone de contato, e a partir desse momento vocês ficam com acesso aos nossos relatórios que são atualizados diariamente pela nossa equipe, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações e de seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!